Vocês acham de a gente começar, gente? Já tá Podemos com começar, né? 30 pessoas na sala esperando. Vamos Então, lá, Dani. vamos lá, vou começar por aqui, gente. Primeiramente, sejam muito bem-vindos, obrigado aí pela presença de vocês. Eu sou Daniel, da área de negócios da LHH, represento a LHH aqui na região do Vale do Paraíba, também em outras regiões do interior e São Paulo, capital também. Então, é um prazer falar com vocês. A gente ficou super feliz em realizar esse webinar agora em setembro, né? A gente fez uma curadoria, pensando em tema bacana para trazer para vocês. O webinar foi pensado para toda a região de São Paulo, como a Maite trouxe lá no início, mas demos algum foco também aqui no interior, onde a gente encontrou algumas empresas que ainda não conhecem o trabalho da LHH. Então, estamos de novo, né, muito felizes aqui por estar com vocês. Eu vou passar agora a bola para a Adri. O webinar vai ser conduzido por três líderes da LHH, uma delas é a Adri Iratsuka, e eu passo a bola para ela agora, tá bom? Obrigada, Dani. Bom dia a todos. Espero que vocês nos ouçam bem. É muito prazer falar aqui com todos vocês. Eu sou nascida e criada no interior de São Paulo, né? Então, é um prazer falar com esse público. Hoje eu estou responsável pela vertical de recrutamento executivo aqui na LHH. Pati? Bom dia, pessoal. Eu sou a Patrícia Paniquar. Eu sou responsável hoje pela vertical de transição de carreira aqui na LHH. Sou uma carioca, meu sotaque não me deixa mentir. Eu moro aqui em São Paulo, então todo o Brasil é muito bem-vindo aqui ao nosso webinar. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês aí um pouco do que a gente vem aprendendo sobre tendências e mobilidade de carreira. É um prazer conversar com vocês. Um prazer, pessoal. A gente está muito feliz mesmo, né? Reforçando aí, porque a gente pensou com muito carinho em temática a trazer, né? Meu nome é Maite Junqueira, eu atualmente ocupo a posição de diretora na Regional São Paulo, então responsável por todos os negócios aí que acontecem no estado de São Paulo, né? A ideia hoje é, sim, compartilhar com vocês o que a gente tem visto, pensado, olhado tendências relacionadas à mobilidade de carreira a partir de uma pesquisa, né, que a gente tem feito aí, já é o quarto ano dessa pesquisa que o Grupo ADECO, que é o grupo do qual a gente faz parte, tem trabalhado, tem pesquisado profundamente o tema, né? Mas antes disso, acho que vale a pena contar um pouco mais de quem a gente é, né? Eu sei que muitos aqui provavelmente conhecem a gente, mas alguns não, e para a gente é super importante, inclusive quando a gente fala muito do interior de São Paulo, a gente está aí cada vez mais entrando e se apresentando no interior de São Paulo. Então, a LHH é, sim, uma empresa global. A gente existe aí há 50 anos ou mais globalmente, 35 anos no Brasil. Ano passado, a gente fez 35 anos no Brasil, né? E, em termos de negócio, nosso posicionamento é de uma consultoria que atende de ponta a ponta, né, em soluções de recursos humanos, né? Pensando no ciclo aí de vida e do colaborador, né, pensando na carreira dele, né? Então, quando a gente fala de ponta a ponta, por quê? Porque a gente tem uma primeira área, que é a área de advisor, que é a área de consultoria propriamente dita, né? Que é onde vai trabalhar a sucessão, vai trabalhar, inclusive, cultura organizacional, começa por advisor para depois ir para leadership, modelo de competências. Aí a gente trabalha leadership development com várias soluções ligadas dentro desse guarda-chuva, então, assessment center, diversos modelos de desenvolvimento de liderança e de times, né? O desdobramento da cultura organizacional, quando sai de advisor, ele vai para leadership, né? Diversas soluções de coaching, a gente tem um pilar grande de diversidade de visão. A gente caminha para a transição de carreira e mobilidade, onde a Patrícia Paniquar é a responsável, né? A diretora responsável, e a gente tem falado cada vez mais, não só de transição de carreira, mas de mobilidade dentro das organizações, né? A gente atende transição de carreira também desde o nível operacional até o alto nível da organização. Para o alto nível da organização, a gente tem uma solução específica chamada ICO, e a gente ingressa aí com a mais nova, vamos pensar assim, a vertical de desenvolvimento, que já está completando aí quase 3 anos, né? Que é recrutamento e seleção, o Recruitment Solution, né? Onde a gente não só trabalha a parte de, sim, busca de pessoas de recrutamento de executivos de mercado, mas também a gente tem mais 3 soluções nessa área, né? Avaliação de perfil, mapeamento de mercado e interim management, que a Adriana é uma das líderes responsáveis por essa frente, tá? Então, isso é um pouco da gente. Depois, se vocês quiserem saber mais, manda pergunta no chat, mais para frente a gente pode marcar, conversas, enfim, para contar um pouco mais da LHH. Bom, mas vamos entrar no porquê que a gente está aqui, né? Então, assim, a discussão vai sim e é norteada
pela pesquisa. O nome da pesquisa é Força de Trabalho Global, né, para o Futuro, né? E um pouquinho do que foi essa pesquisa, do que é essa pesquisa, né, em termos de abrangência, de quantidade, enfim, né? Então, como eu disse, é a quarta versão da pesquisa. A gente tem aí 30.000 trabalhadores, colaboradores do mundo todo, né, de 23 países, assim, então a gente teve uma abrangência grande pensando em global, né, que participaram dessa pesquisa, né? Isso nos dá para a gente um nível de confiabilidade da pesquisa de 95%, principalmente porque a gente tentou assegurar uma amostra aí bem representativa de cada região do mundo, vamos pensar assim, né? A gente teve no Brasil 1.000 participantes, em toda a América Latina 7.500, né, participantes, e aí tem um número de todas as regiões, vocês podem olhar. E como curiosidade, né, assim, quem são esses participantes? Qual é o perfil desses participantes? Né? Então, em termos de representação, a gente sim buscou uma boa representatividade de idade e de gênero, né? A gente tem entrevistados de diversos setores, né? E aí a gente fala tanto de empresas de pequeno porte, onde tem aí mais ou menos 10 funcionários, chegando em grandes corporações de 5.000 funcionários, como algumas curiosidades também, né? Desse número, né, de 30.000, a gente tem 66% deles que são líderes, né? Tem responsabilidade de gestão em diversos níveis, né? E a gente tem 87% que são trabalhadores administrativos, estão dentro dos escritórios, dentro do corporativo, enfim, e 13% que estão, que a gente pode falar de operários que estão na área fabril, né? Então, para entender um pouco do perfil. Uma coisa que eu queria ressaltar para vocês, assim, a gente vai ter pergunta no final, de reservar um tempo de pergunta no final, então, conforme for caminhando né, o nosso webinar, vocês podem ir lançando as perguntas, enfim, para a gente poder depois trabalhar com vocês, explorar com vocês, e também a gente vai disponibilizar a pesquisa na íntegra, tá, gente? A gente tem aí um QR Code para isso, certo? Então, a gente selecionou 4 aspectos principais da pesquisa, que a gente entendeu como principais da pesquisa, para poder compartilhar com vocês. Upskilling e competências, burnout e AI generativa. E no final a gente faz aí um wrap-up dos principais inputs que a gente tem pensando em recursos humanos, mas eu acho que não quer dizer que se restringe a isso. Acho que todo mundo que é líder é também líder de recursos humanos, porque eu estou cuidando de pessoas, né? A gente tem que pensar assim. Então, falando de upskilling e competências, né? O primeiro dado que a gente quer compartilhar, que ele está sim relacionado à questão de upskilling, à questão de investimento em desenvolvimento e treinamento, é que 73% dos trabalhadores, né, que participaram da pesquisa consideraram permanecer em seus empregos atuais. E esse número foi significativo porque no ano anterior, esse número estava em 61%. Né? Então, assim, teve um aumento significativo das pessoas querem continuar nos seus empregos. Né? Eu sei que a gente teve o ano retrasado, para o ano passado, uma discussão importante sobre saída das pessoas, o abandono das pessoas do trabalho. Né? Então, quando a gente vê esse percentual, é um percentual importante para a gente. E fala do compromisso que as pessoas dentro das organizações, principalmente líderes, precisam ter com seus funcionários, que ali querem ficar. Né? A gente está falando de engajamento. Né? Porém, eu não diria porém, mas em contrapartida, né? Essas pessoas falam que sim, eu quero continuar onde eu estou, mas que eu gostaria de receber investimento em treinamentos, ter oportunidade de avanço na minha carreira. E quando a gente fala avanço, eu não estou falando de algo que eu vou subir de nível, eu não estou falando necessariamente de verticalizado, mas de possibilidades de caminho de carreira dentro da organização. E para ainda somar esse número, a gente teve 10% de aumento aí, né, de trabalhadores que, em relação à pesquisa anterior, que declararam aí que buscam uma progressão de carreira. Né? Então, quando a gente fala disso, não dá para a gente não pensar em mobilidade de carreira, né? Que é o tema do nosso webinar. Eu queria ouvir um pouco, né, Paty? A gente estava conversando isso hoje. O que você tem visto em relação à mobilidade de carreira nas organizações? Que desafios têm aparecido? O que está sendo positivo? Legal. Muito bom. Então, acho que é isso mesmo. Assim, aquele movimento que a gente viu lá, que chamavam de a grande renúncia, né? Assim, ele se foi, ele amenizou, né? A gente vê isso, e a gente vê, sim, que hoje esse tema da mobilidade de carreira ele está presente tanto na agenda das organizações quanto dos colaboradores. Né? Por que isso, né, gente? Porque assim, é crucial, no momento de transformação que a gente vem vivendo, a gente poder pensar
em como é, né, e esse momento de transformação ele é oriundo aí dos avanços da tecnologia e que faz sim com que a gente tenha aí uma mudança grande nos nossos postos de trabalho, né? Então faz com que tanto as organizações quanto os profissionais precisem pensar em como é que ele pode se movimentar internamente, né? Então, assim, se a gente pegar alguns dados do mercado aqui, a gente entende que 44% das habilidades que os profissionais têm hoje, em mais ou menos 2 anos, ela vai deixar de existir, né? Ela vai ficar obsoleta, ela vai ficar desatualizada, né? Outro dado interessante que acho que contribui com o que a gente está dizendo aqui: 6 em cada 10 profissionais vão precisar de desenvolvimento de atualizações, de upskilling e reskilling para se manterem empregáveis. Então, acho que isso conta para a gente, acho que da urgência que a gente tem de olhar aí para a requalificação, né? Aí no formato de upskilling e de reskilling mesmo. A gente vê algumas organizações já fazendo esse movimento, principalmente lá fora. Então, a gente tem alguns dados aqui que o JP Morgan disse que vai investir 83 milhões de dólares em desenvolvimento. A Amazon dizendo aí que vai investir mais de 350 milhões de dólares para o desenvolvimento de seus profissionais hoje que estão na casa, né? E se a gente olhar para os cenários de mercado que a gente tem, a gente acompanhou aí o Fórum Econômico Mundial, né, que fala um pouco dessas movimentações de empregos, né, e tem uma estimativa que 83 milhões de empregos vão ser extintos até 2027, mas, em contrapartida, a gente tem 69 milhões de empregos sendo criados, que demandam aí novas habilidades e competências, né? Então, a gente precisa, de fato, ter esse investimento interno para que a gente possa sustentar aí essa força de trabalho, porque a gente não vai encontrar profissionais prontos no mercado hoje também. Então, a gente tem usado muito aqui na LHH um conceito, né, assim, da gente trabalhar menos com a força de trabalho substituível, né, então desligando pessoas, e trabalhar muito mais com a força de trabalho renovável, a gente renovando essa força de trabalho através do reskilling e do upskilling também, né? Acho que é aí que a gente tem olhado muito para essas duas frentes. E então, assim, quando a gente vê esses números, que são números grandiosos, né? Não dá para a temática upskilling, reskilling, ou seja, desenvolvimento de habilidades, de competências, não está na agenda, não só de recursos humanos, mas na agenda estratégica, né, do comitê de gestão, né? Assim, é algo, seria uma irresponsabilidade nossa se a gente não cuidasse disso, né? Isso que a gente tem conversado muito com as lideranças dentro, né, das empresas, né? E continuando falando desse tema, a gente migra aí para competências. Na verdade, a gente já está falando disso quando a parte traz esses dados, né? Mas acho que antes de falar do dado da pesquisa, vale dizer e reforçar, acho que muitos de vocês já sabem disso, que o mercado de trabalho tem cada vez mais falado de uma migração, de uma transição, né, de uma economia pautada em emprego, né, para uma economia pautada em competência. O que é isso? Eu olhar para as competências que eu tenho hoje versus a necessidade do mundo e para as competências que eu provavelmente vou passar a ter essa necessidade, né, e investir nas pessoas considerando que as habilidades que ela tem hoje e as habilidades que a gente vai precisar para daqui em diante, né? Até a gente fala aqui, né, que embora a gente chama de tendências, né, da força de trabalho, mas toda vez que a gente chama de tendências, não é algo que ainda não acontece, né? A tendência é algo que já começou a acontecer, muitas vezes está embrionário. Então, esse tema é algo que já está acontecendo, está na pauta de muitas organizações. Como é que eu olho o que eu tenho hoje e faço o investimento necessário para aqui e para um futuro próximo, né, ligado a competências. Quando a gente fez uma pergunta relacionada à temática competências, né, para os participantes, eles trouxeram que 56% deles, né, consideram que as competências que eles têm hoje são competências transferíveis. O que é isso? Eles confiam que as competências, conhecimentos, habilidades que eles possuem podem ser utilizados em outras áreas, em outros segmentos, para além da organização que ele está hoje, né? E não necessariamente precisa se restringir à experiência atual dele, né? E a gente estratificou esse número, né? A pesquisa estratificou esse número, né? Então, minhas competências atuais são transferíveis para outros setores? Sim. 49% são os operários que disseram que acreditam que essas competências podem ser transferidas, 57% são trabalhadores administrativos e 61% são trabalhadores da área de tecnologia, né?
Então, nos chama atenção, é algo que a gente tem que olhar, até porque está na consciência também dos funcionários, né? De que eles sim podem ter habilidades e conhecimentos que podem ser transferidos e é um desejo deles. Quando a gente vai para mercado, porque isso eu estou falando dentro da organização, aí quando a gente vai para mercado, acho que é importante a Adri falar para a gente assim, eu olho o que a empresa está me pedindo em termos de competência para aquela posição. E versus o que eu estou encontrando no mercado, versus o que eu estou encontrando no mercado em termos de experiência dos profissionais, em termos de conhecimento e competência, você tem encontrado desafios para fazer esse match? Não tem? Como é que é? Legal. Até antes de falar dos desafios externos, né, em linha com o que a Paty trouxe com a questão da mobilidade interna, antes do processo seletivo ele ser aberto, né, externamente com uma consultoria, a maioria dos casos que a gente ouve é que os clientes, né, eles abrem a vaga internamente, ou seja, tem a ver com essa mobilidade interna. As empresas elas estão olhando se realmente os colaboradores internos têm as competências necessárias antes de abrir para olhar o mercado externo. Na prática, né, quando a gente olha, quando vem essa posição para a gente trabalhar, existe um gap bem grande entre as competências, porque é uma lista enorme de competências, hard skills e soft skills, que os gestores buscam versus o que a gente encontra no mercado. Então, o nosso papel como consultoria é realmente fazer o mapeamento desse mercado e trazer a realidade, né, para os gestores, para eles poderem tomar decisão. Então, com base na realidade do mercado, dos dados desse mapeamento, eles vão poder tomar decisão em quais as competências eles vão priorizar, porque nem sempre você vai ter 100% das competências em um único profissional. Então, o que a gente vê é que, normalmente, os gestores priorizam pelas soft skills, porque as hard skills são mais fáceis ali de desenvolver e de treinar dentro da empresa. Então, essa é um pouco da realidade que a gente vê hoje. Que tem. E eu queria só trazer uma contribuição que também acho que um exemplo para a gente concretizar, acho que da importância da gente poder pensar em como é que a gente vai transitando, né? Assim, não é algo que ainda está tão presente, a gente vê alguns exemplos, mas como é que a gente vai transitando de uma economia que é pautada em emprego, em cargo, para uma economia que é pautada, uma contratação que é pautada na competência, né? Queria trazer um exemplo para vocês aqui do que a gente viveu. No ano passado, a gente recebeu aqui no início do ano um grande número de profissionais oriundos do segmento de tecnologia, né, que foram contratados muito por um boom dos avanços tecnológicos e que tinham competências muito específicas mesmo ali para aquele segmento. Então, eles foram contratados assim, gente, a peso de ouro, né, assim, com remunerações muito diferenciadas, porque, de fato, tinham poucas pessoas com competências tão específicas ali para o que se necessitava naquele momento. O que aconteceu ali no período de 2 anos, né? Assim, essas competências caíram ali, né? Assim, acho que deixaram de ser grandes diferenciais. A gente acabou tendo um grande número de pessoas que foram adquirindo aquela competência, ela deixou de ser essencial para aquele negócio. Como a gente vinha no modelo ali de uma economia centrada em cargo, da contratação, né, centrada no cargo, essas pessoas foram desligadas. Isso gera um custo enorme para a organização, né? E, claro, um custo pessoal também para esses indivíduos, né? Se a gente já vivesse numa economia ali centrada na competência, provavelmente elas teriam sido contratadas para uma entrega específica, né? E desenvolveriam um trabalho, isso geraria menos custo e um jeito diferente de você lidar com isso internamente também, né? Então, o que a gente está contando aqui para vocês é que a gente está migrando, né? A gente acha que no futuro próximo as pessoas vão ser muito mais contratadas por conhecimentos específicos, por habilidades, por competências e muito menos por um cargo específico, né? Acho que essa é uma tendência que a gente começa a observar aqui e que o mercado começa a dizer, olha, é exatamente isso, olha o que tem acontecido, né? E até assim, esse exemplo que você trouxe, né, das empresas de tecnologia, se elas já estivessem no momento de pensar a mobilidade interna por competência, muitos desses profissionais teriam sido absorvidos. Teriam sido absorvidos. Ele teria uma sobrevida, né, assim, um novo ciclo dentro daquela organização, porque ele seria desenvolvido muito rapidamente para uma outra competência ali, para uma outra entrega dentro da organização, né?
Eu acho que vale a pena falar, porque acho que a gente vai escutando isso, pelo menos em mim vai me dando uma sensação de que a gente está atrasado, assim. E assim, não é que a gente está atrasado, mas é um tema que tem que estar em discussão, né? Eu acho que a atenção é isso, é um tema que tem que estar em discussão, né? Lógico que a gente tem empresas, a gente tem vivido até Segmentos, né? e uma grande empresa, cliente nossa, que está fazendo um grande turnaround focado em competência, né? Uma empresa multinacional, enfim, está fazendo isso acontecer, né? Com seus desafios e também com seus aprendizados e com o que está sendo bom para isso. Mas acho que a mensagem é assim, isso tem que estar na pauta, mas não é que a gente está atrasado, né? Não é um Tá processo, caminhando, né? Eu acho que é um processo que a É. gente está transitando, a gente está caminhando no caminho mesmo. E como tudo, né? É mais avançado para alguns Sim. segmentos do que para outros. Para outros, pela necessidade do Exato, segmento mesmo, claro. né? Vamos lá, Paty, eu vou virar aqui para você. Acho que você é seu, né? Eu acho que É que eu continuo, depois sim. eu falo. E, continuando o tema sobre habilidades, né? 62% dos trabalhadores, eles trouxeram que eles querem ter maior autonomia, né, sobre o desenvolvimento das suas competências no futuro. Assim, ou seja, eu quero poder escolher aonde eu quero investir o meu tempo, né? O que eu quero conhecer, o que eu quero me desenvolver, né? Acho que isso está muito em linha com o que a gente tem falado muito sobre protagonismo de carreira, né? Cada vez mais esse indivíduo ele precisa, e eu acho que ele quer, né? Assim, acho que ser dono da jornada dele, não só naquela organização, mas na vida profissional dele como um todo, né? Então, acho que o que ele sinalizou aqui nessa pesquisa é o interesse dele em poder participar também, né, das escolhas de temas onde ele vai querer se desenvolver, né? E aí é claro que isso traz um desafio grande para as organizações. Como é que eu crio aí uma jornada, uma trilha? Porque essa trilha vai precisar ser muito mais individualizada, né? E menos coletiva para que a gente possa atender essas demandas específicas. Então, acho que tem um desafio da organização de poder dar clareza de possibilidades, de oportunidades dentro ali da companhia, e tem ali, por outro lado, o colaborador muito interessado também em buscar onde que ele precisa adquirir novas competências e novas habilidades para que ele possa ocupar outras cadeiras também, né? Mas o que eu entendo é que a gente está vivendo um momento em que a organização ela tem esse espaço, ela talvez não saiba ainda muito bem como é que ela coloca isso a serviço do colaborador, e do outro lado o colaborador sinalizando: oi, eu quero participar também dessa escolha, eu quero ser desenvolvido, mas eu quero também poder participar desse desenho, dessa jornada que vocês podem ofertar para mim. E isso tem um impacto também, né? Quando a gente fala quando o profissional vem na busca por uma nova oportunidade, por exemplo, é a mesma coisa. Ele vem em busca dessa autonomia da carreira e ele quer muito entender, né? Acho que o candidato ele está cada vez mais preocupado em entender sobre a cultura da empresa, sobre se realmente a empresa investe, né, e tem essa mentalidade de desenvolvimento. Então, o questionamento ele vem cada vez mais forte através dos candidatos. E somando a isso que vocês estão falando, né, quando a gente vê esse número de 62% pedindo que possa escolher, né, de certa forma, porque é um pedido, possa escolher onde ele vai investir o tempo dele e desenvolver as competências e quais, é um ponto de atenção para a área de gestão de pessoas, para a área de RH, vai falando como um todo, porque cada empresa tem um nome, enfim, para a área de RH. É um ponto de atenção, né? É um ponto que tem que ser cuidado, né? Acho que pede, inclusive, uma escuta, né, para essas pessoas, e que a gente sabe que, dependendo do tamanho da organização, não vai ser fácil. Assim, que ferramenta que eu uso para ter essa escuta, para eu poder começar a desenhar minhas soluções, né? E como é que eu vou fazer o investimento em desenvolvimento, né? Então, é um tema desafiador aqui. Mas acho que é um tema, como a gente falou lá do reskilling e upskilling, né, que precisa estar presente, porque esse é um fator hoje que a gente entendeu que afeta o engajamento dos indivíduos na organização. Exatamente. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho agora da questão de outros motivos aí que levam à mobilidade, né? Porque, de certa forma, quando a gente olha tudo, né, upskilling, competências, né, tudo isso está dentro do porquê que está fazendo as pessoas ficarem na organização. Elas querem ficar, mas isso é uma premissa importante para elas, né? Falando aí de engajamento. É isso. E assim, para fechar essa grande temática, né, que a gente discutiu até aqui,
o salário é um tema que está sempre em pauta, né? Não Então, foge das pesquisas. não foge das pesquisas e está ali, né? Então, assim, é importante ressaltar que o salário é o principal motivo para sair. Então, é um dos principais motivos que a pessoa toma a decisão em sair da empresa. Mas, quando a gente vai olhar para a razão em ficar, o salário está em nono lugar. Ou seja, a gente consegue ver essa diferença. Então, só para citar aqui, né, os principais motivos para sair, além de querer um salário melhor, nós temos aqui administrar o meu próprio negócio, a carreira não está progredindo, ou seja, está buscando, né, uma evolução de carreira, o trabalho não é gratificante ou significativo, né? Hoje a gente vê muito as pessoas buscarem por essa o quanto a empresa é significativa, quais são os valores, o que ela faz para a sociedade. Então, é algo super em pauta. E se está preocupado com a possibilidade de burnout ou não, que a gente vai discutir um pouco mais a fundo à frente, tá? E as principais razões para ficar, né? Se você tem estabilidade, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, o ambiente de trabalho, né? Como é o trabalho entre os colegas. De certa forma, está correlacionado a bem-estar. Tá Com certeza, que também a gente vai falar um pouquinho. Vai falar um pouquinho. Se eu estou satisfeito com a condição de trabalho, né? E se eu estou feliz, porque eu estou usando as minhas competências que tem a ver ali com o que a gente já discutiu. Então, está tudo bastante interligado, só tem pesos diferentes, de quando a gente está dentro ou quando a gente está buscando uma oportunidade, né? E aí, quando a gente fala, né, isso, se eu estou feliz ou não dentro de uma empresa, é importante que é um tema que está muito em alta, com muitas discussões, né, sobre o regime de trabalho. Então, assim, não existe o certo ou o errado, mas o bacana aqui da pesquisa é que a gente consegue ver que 50% das pessoas indicaram ali que o trabalho totalmente presencial tem um impacto super negativo, né? Em contrapartida, com o híbrido flexível, que é quando você escolhe que dias você vai até a empresa, 77% tem um impacto positivo, né? Então, é algo que tem sido muito discutido, cada vez mais as empresas, né? Acho que a gente passou por um momento ali durante a pandemia de ir para um 100% virtual. A gente passou por um momento de híbrido e hoje as empresas, né, têm aí uma tendência de voltar cada vez mais para o presencial. E aí a gente está tendo ainda, passando por esse momento de ajuste. Aí na próxima tela a gente consegue ter uma ideia. Por exemplo, a gente teve um aumento de candidaturas de 146% nas posições que são remotas. Então, a gente aumentou o número de candidaturas. Porém, a gente teve uma queda de 46% de anúncios de vagas remotas. Ou seja, existe um desequilíbrio, né? E o que nós vamos fazer? Então, acho que o momento ainda é de ajuste do que funciona melhor para a empresa versus né, o que os candidatos, os profissionais também estão buscando em termos de equilíbrio, tá? Mas essa pergunta vem sempre, né? Sempre. Na busca por posições. Vem sempre, e esse é um tema que acaba dificultando muito na hora do fechamento de uma posição. Às vezes, até na abertura, né? Quando você vai falar a primeira vez com o candidato, a primeira pergunta é qual é o regime de trabalho? Né? E muitas vezes você já elimina bons candidatos logo no começo do processo. Então, o que a gente tem visto hoje é que tem empresas que falam, olha, nós vamos trabalhar de acordo com o candidato também. Então, tem empresas que isso é restritivo, mas tem casos que vamos entender, não vamos perder esses bons candidatos, vamos primeiro entender e aí a gente vai tentar desenhar algo que fique bom para os dois lados, porque a gente perde muitos candidatos ali no começo. Então, o processo ele tem sido um pouco mais demorado, porque você tem um pool menor de candidatos, e às vezes na hora do fechamento você tem candidatos que escolhem por uma outra oportunidade que é remota ou híbrida versus uma oportunidade que é 100% presencial, por exemplo.
E, Adri, tem algumas áreas mais específicas disso? Por exemplo, tecnologia é mais forte? Realmente mas tem alguma... Sim, não, tecnologia sim, mas quando a gente fala de fábrica, por exemplo, você não tem muita flexibilidade. Exato. Né? Então, apesar de terem aprendido a trabalhar em alguns momentos de forma híbrida, quando a gente fala de fábrica, isso volta. E uma outra coisa, né? Quando a gente fala de empresas familiares, isso é muito mais presente, a questão de voltar para o presencial 100%, é muito mais forte. Então, eu acho que é só alguns indicativos do que a gente tem visto. Mas, olha, eu quero crer que a gente vai encontrar esse equilíbrio, né? Assim, que a gente saiu do 100% virtual por conta da pandemia, aí nesse retorno aí a gente viu muito isso acontecer agora em final de 2023 e 2024, né? Assim, uma chamada para voltar para o 100% presencial, mas eu acho que a gente vai encontrar um ajuste em um lugar aí nesse meio do caminho para a gente poder trabalhar no híbrido, né? Assim, acho que é um ajuste mesmo. Eu também acho. A gente acredita nisso. Acredita fortemente nisso. Sim, embora a gente tenha trabalhado anos e anos, né, num modelo que era presencial, todo mundo aqui sabe que foi comprovado que é possível a gente trabalhar de uma forma diferente, né? Então, deve ser um ajuste. Deve ser. Acho que é um ajuste. E não existe certo ou errado, né? Vamos lá, Paty, passar para você deixa eu fechar contar. falando de carreira. Deixa eu contar um pouquinho aqui, eu acho que tem temas que a gente tem estudado, tem percebido, né? Assim, já tem visto acontecer aí, acho que já existem registros, né? Acho que desses modelos aqui, que acho que é interessante a gente compartilhar e começar a inserir isso aí também, acho que na nossa maneira de se relacionar com o trabalho, né? Acho que o primeiro deles, falar um pouquinho de carreira fluida, né? Assim, carreira... O que a gente está querendo dizer com isso? Assim, a carreira fluida, ela começa a aparecer, né, acho que muito para atender uma demanda da evolução de mercado mesmo. Né? Quando a gente fala de carreira fluida, a gente está contando que as carreiras deixam de ser somente lineares, com crescimento verticalizado ali. Assim, a gente começa a entender que é possível a gente ter outros movimentos de carreira dentro das organizações. Então, ora eu posso sim estar numa posição de liderança, ora eu posso buscar uma mobilidade, uma transição interna lateralmente, né? Ora eu posso fazer uma pausa ou buscar uma carreira mais focada em uma especialidade específica, né? E o que a gente começa a perceber é que os profissionais também apontam que desejam ter outros tipos de movimentações de carreira que não é só o vertical. Né? E eu acho que isso começa também a conversar com esse movimento da mobilidade interna. Ora, quando a gente abre posições dentro de uma companhia, se a gente está falando aí de mobilidade interna, não necessariamente eu vou ter posições exatamente no mesmo patamar ou com o mesmo nível de responsabilidade ou com um escopo muito similar ao que ele tinha. A gente vai precisar, de fato, olhar para isso e aí ele pode ter interesses também em outras áreas, em outras cadeiras, em outras posições e níveis, para que ele possa se movimentar também. Então, cada vez mais a gente vai entendendo que é possível a gente ter essa carreira fluida, que eu posso fazer deslocamentos e voltar a ocupar cadeiras distintas da que eu tenho hoje. A carreira não tem mais essa linha reta e pré-definida que a gente via anteriormente. A gente começa a perceber isso com muita clareza dos dois lados. Claro que isso traz desafios para a organização, que a gente pode discutir depois, né? Mas está presente essa conversa hoje na mesa já e a gente poder olhar para uma carreira mais fluida, tanto para atender demandas de mercado, quanto para atender ciclos de vida desse colaborador, ou interesses que ele venha a ter também. Tá? Outro modelo que eu acho que é interessante a gente falar também, que já começa a estar mais presente, é a carreira por portfólio. Né? Assim, a carreira por portfólio é aquela carreira que a gente está falando de uma diversificação de entregas. Gente, aqui eu não estou falando de hobby, eu estou falando de fato de a gente ter carreiras, mais de uma carreira. Então, eu gero renda para mim hoje através de carreiras distintas. Vou dar um exemplo aqui para vocês, assim, que eu nem sei mais se ela está nessa coisa, eu preciso até verificar, toda vez que eu falo isso. Mas é um bom exemplo. Mas, enfim, é um case aí que quando eu tive contato, meu primeiro contato com a carreira por portfólio foi assistindo uma palestra, sei lá, acho que uns 3, 4 anos atrás, onde tinha uma diretora de marketing do LinkedIn,
ela contava que ela tinha uma carreira portfólio, que ela, além de ser diretora de marketing do LinkedIn, ela era também DJ. Não é? Mas DJ profissional, de tocar lá em festa em Ibiza, ela tinha uma carreira bem estabelecida como DJ também. Quando ela foi contratada pelo LinkedIn, isso foi posto na mesa, ela conversou e eles conseguiram conciliar o modelo de trabalho onde ela conseguia transitar entre essas duas carreiras, né? A gente, quando começou a conversar aqui internamente na LHH, a gente falou, vamos checar se aqui dentro tem... A gente descobriu aqui 10% da nossa população que trabalha, que tem uma carreira por portfólio. Então, além de ser um consultor ou além de ser um profissional numa cadeira, que tem também um outro trabalho fora da organização onde ele gera renda. E esse trabalho, essa carreira por portfólio, ela pode estar dentro de uma mesma espinha dorsal, por exemplo, tem lá uma consultora que também atua como professora, ou que é psicóloga, tem seu consultório que atende, então, assim, todas as atividades delas se conversam. Ou pode ser carreiras que não tenham correlação, né? Então, tem lá uma pessoa que é da área financeira e que é chefe de cozinha e que faz buffet no final de semana, né? Ou que é músico profissional, trabalha com desenvolvimento e que é músico profissional, que tem uma banda que só que é contratado para fazer isso, né? Então, a carreira por portfólio, ela começa a aparecer, acho que no primeiro momento, para também trazer essa composição de renda, e segundo, para que as pessoas hoje têm muito mais foco em olhar para os seus interesses também, e às vezes ela vai entendendo que ela não precisa ter um único interesse numa única área, ela pode ter um interesse diversificado e que é possível ela conciliar essas carreiras dentro ali de organizações também. Uma conversa super nova, né, gente? Porque até há pouco tempo, quando a pessoa chegava, né, Dri pode até confirmar, e a gente chegava ali para fazer seleção, a pessoa tinha medo de dizer que tinha, porque o que a gente ia pensar? Se a pessoa não vai ter tempo. Ih, meu Deus do céu. Gosta muito do que faz. Gosta do que faz, ou está dividindo a energia dela, a atenção dela, se ela é uma empreendedora, etc. E hoje a gente percebe que essa conversa começa a ser mais bem aceita e a gente começa a poder falar disso com mais naturalidade dentro do mundo do trabalho também. E somando a isso, além de mostrar múltiplos interesses, né? Porque a gente tem múltiplos Porque interesses, a gente tem, né? a gente fala também de múltiplas habilidades, né? Porque a gente não veio assim para fazer uma única habilidade, tanto que a gente sabe o quanto a gente é capaz de uma ou duas ou três atividades e pode fazer isso de uma forma diferenciada, mas que nunca foi linkado à carreira, né? Porque a carreira sempre veio daquele lugar linear, onde eu estudava, já escolhia qual era a área que eu ia querer, se era humana, se era exato, não sei o quê, e dali eu só poderia seguir um caminho. Sim, né? E é interessante quando a gente conversa, entrevista pessoas que estão nesse modelo, você pensa assim, nossa, você deve estar exausta, né? É o oposto. Né? Ela está cheia de energia. Gente, não, vai estar ótimo, porque eu estou, de fato, fazendo coisas que me atendem, né? Que atendem os meus motivadores. Que me abastecem, né? Isso, que me abastecem. Na prática, quando a gente fala de carreira fluida, né, o que a gente vê no Brasil hoje é mais para o nível executivo, né? Então, o C-Level as a Service, o Executive as a Service, é a realidade no Brasil mais evoluída. Para os outros níveis, é um pouco mais difícil, porque aí você tem o ínterim, só que aí você trabalha em uma empresa. O C-Level as a Service, ele consegue fazer realmente uma carreira mais fluida, né? De atender diferentes projetos, diferentes clientes, com diferentes desafios. Então, a realidade ainda está mais para esse nível hoje, mas é uma tendência. É uma tendência. Já está acontecendo um pouquinho. Quem trabalha por projeto hoje, né, assim, tem essa possibilidade. Mas ele pode ser contratado como gerente de projeto, mas ele pode ser contratado como alguém que vai fazer parte da entrega daquele projeto lá dentro, com conhecimento específico para aquilo. Então, fica mais fácil da gente visualizar essa carreira mais fluida mesmo. Né? Vamos seguir? Muito bem. Olha. Agora a gente vai falar um pouco de burnout, né? Então, pelo segundo ano consecutivo, a pesquisa trouxe os mesmos dados, e são dados que fazem a gente pensar, e é ponto de atenção, sim, para toda a organização. Então, 65% dos trabalhadores, né, já sofreram burnout, declararam que já sofreram burnout, e 49%, ou seja, praticamente 50%, metade, estão preocupados em sofrer, né? Acham que podem sofrer. Né? E quando a gente estratifica isso, né,
68% são gestores, né? Os gestores a gente entende como middle manager, né? A camada do meio de liderança, 65% executivos, né? Alta liderança, e 60% não gestores, né? Quando a gente vem para o outro lado, né? Os principais motivos aí de burnout, né? O primeiro, na verdade, eu nem diria primeiro, porque os três estão muito juntos em termos de percentuais, né? Assim, trabalhar muito, falta de apoio da liderança, né? Assumir responsabilidades adicionais após as demissões, né? Depois que teve uma revisão de estrutura, teve muito desligamento, as pessoas que ficaram assumiram mais atividades, né? 44% dos gestores, falando aí do middle manager, sofreram burnout por assumirem responsabilidades adicionais após as demissões, né? Então, são números importantes. Eu sei que esse é pelo menos a gente tem sentido, não só pelos clientes que a gente tem recebido, mas por pesquisa, por artigos. Esse ano é um ano que tem se falado muito, né? É tanto quanto se falou na pandemia sobre a questão do burnout e da saúde mental. Aí eu acho que vale a parte comentar, e também a Adri, assim, como é que vocês, quando a gente fala desse tema, como é que, né, os candidatos assessorados em transição de carreira chegam aqui, né? E depois eu queria que você falasse também das pessoas que você recebe, os entrevistados aí para as posições, o que você vê disso. Então, acho que só trazer aqui um ponto, né? Assim, tem um médico que assessora a gente aqui quando a gente faz programas aqui de bem-estar, ou até com palestras que a gente faz aqui da transição sobre o tema, e que ele fala, pegando aquele tema ali, o item 1, que é o trabalha muito, né? Que ele fala assim, que o que mata não é o excesso de trabalho, mas é a falta de descanso, né? Tem uma coisa muito que acho que é esse equilíbrio que a gente vai trazendo, né? Eu acho que falar de burnout é uma temática ainda muito sensível, muito delicada, que você precisa ter um espaço ali de segurança, de confiança muito grande para você poder... Porque senão pode... A gente, quando o indivíduo chega aqui na transição e ele fala assim, eu estou exausto, assim, eu estou muito no meu limite, eu já nem estava produzindo mais do que eu produzia, porque eu estou muito cansado, né? E aí a gente percebe assim, que não teve um espaço onde ele pudesse estar trazendo isso, onde ele pudesse estar repensando, né? Uma escuta ali ativa de como é que a gente te ajuda a trazer esse equilíbrio, como é que a gente repensa esse volume, porque foi isso, assim, ano passado e esse ano ainda a gente teve aí grandes layoffs, grandes desligamentos e muitas pessoas, quem ficou, acabou acumulando de fato muita responsabilidade e não se teve espaço nem tempo para se conversar como é que eu lido com tudo, com esse volume aqui, né? Então, é muito comum, é muito presente a gente ouvir aqui, quando o indivíduo chega para um programa de transição, ele falar dessa falta de energia, desse acúmulo de estresse, desse cansaço físico e principalmente mental, que às vezes ele não consegue nem começar a pensar ainda, ele tem que esvaziar, sabe aquela coisa de esvaziar a xícara para entrar mais água, né? Assim, ele precisa fazer isso ainda. E aí a gente fez uma pesquisa recente, aqui um estudo recente, na verdade, com os dados dos nossos profissionais em transição, e a gente percebeu que as mulheres têm demorado um pouquinho mais de tempo até para se reposicionar, não por uma questão de empregabilidade, mas por um desejo de poder justamente usufruir também desse período de transição para poder ter esse descanso, para poder fazer uma reflexão de como é que ela quer se relacionar com o trabalho daqui para frente, como é que ela equilibra também melhor aí essa nova jornada que ela vai começar, né? Assim, eu acho que pensando em alguns limites que ela vai precisar dar. E aí a gente vê a mulher talvez acho que mais aberta para pensar, né? E se dando um tempo maior para projetar essa nova relação de trabalho que ela vai adquirir. E quando você fala desses dados, não dá para a gente não pensar, né, na cultura, e não diria nem só Brasil, mas mundial, relacionado ao papel do homem e da mulher, né? Agora isso existe muito enquanto discussão, mas a gente caminhou muito pouco em termos de ação, de mudança de mentalidade, né? Então, assim, a gente pode inferir, sim, né, que o homem não faz essa parada, que é uma parada de autocuidado, porque ele não se permite, porque isso não está na agenda do homem, né? Fazer isso acontecer. Tem uma pressão ali tem interna, pressão talvez social, externa, papel, exato. Seu provedor, dessa forma, né? Não de ser, né? Assim, mas de se colocar muitas vezes nesse lugar, né? Exatamente. Eu acho que o tema burnout, por mais que já tenha sido, né, falado muito, discutido, está na pauta, mas ainda é um tabu, né? Acho que quando a gente vai para um processo seletivo,
e a gente entrevista os candidatos, ninguém fala que eu estou Vou trabalhar prestes, muito, ou eu né? estou em burnout, eu tive um Ou vou burnout. trabalhar quanto, porque pode ser que eu tenha um burnout. Exato. Mas os pontos de por que ele está buscando uma nova empresa vai muito em linha do que a gente falou ali, de qualidade de vida ser um dos pontos, Sim. porque eles falam, ó, falta apoio da liderança é um dos pontos aqui. Assumir mais responsabilidade depois de demissão, então a gente sabe que teve muitas reestruturações, né, empresas que reduziram e que muitos líderes estão acumulando funções. Então, o que eles trazem de motivo leva a crer que é justamente porque eles estão buscando Sim. uma empresa em que eles estão fugindo para não ter esse tipo de burnout. Ou seja, é importante ter isso na pauta e cada vez mais aberto, porque realmente os candidatos têm buscado empresas em que você consiga equilibrar melhor. Isso não quer dizer que vai trabalhar menos, mas que você vai trabalhar de uma forma, de repente, com menos pressão, ou de uma forma diferente do que eles estão trabalhando hoje. Então, a cultura da empresa é algo que está muito em pauta. Os candidatos perguntam muito sobre a cultura, como que é a tomada de decisão, como, né, o quanto trabalha, como trabalha. Então, acho que é um ponto importante para a gente continuar. Que influencia a tomada de decisão da escolha, né? Se é no processo ou não. E daí não dá para a gente não pensar, né? Porque quando ele chega perguntando da cultura e quando ele está relacionado também, quero entender um pouco, está ligado a bem-estar, não dá para a gente não trazer o tema que a gente veio discutindo muito esse ano, que assim, a gente viu sim o investimento das organizações em saúde mental, em ações de saúde mental, mas são ações voltadas para o colaborador, e muitas vezes até a maioria delas para o colaborador individual, né? Nem tanto para a liderança. Através de benefícios. Benefícios, eu dou terapia, eu tenho lá sessões de yoga, eu tenho sessões de massagem, né? Então, sim, isso é importante para o bem-estar, todo mundo gosta, mas a gente tem visto, né, que quando a gente fala de bem-estar, eu tenho que olhar sistematicamente, de uma forma sistêmica para esse tema dentro da organização, né? Porque de nada adianta eu sim liberar uma série de benefícios para o meu colaborador, mas se a liderança vai colocar muito trabalho para ele, que é o que você trouxe como pergunta que eles fazem, uma quantidade de trabalho tão grande que não vai me permitir ter espaço para usufruir desse benefício, né? Ou a pressão por resultado é feita de uma forma não positiva, porque a pressão existe, está aí, tem que acontecer mesmo o resultado, mas assim, a forma como é feito não é positivo o suficiente para eu poder viver isso de uma forma saudável, né? E até mesmo os processos, né? Às vezes, estilo de sistema, processo, falta de sistema, falta de processo, que leva a impacta na questão do bem-estar. Uma questão interessante que eu ouvi esses dias olha, o ESG da empresa para fora, eu consigo pesquisar, eu consigo saber o que a empresa está fazendo, mas e para dentro? Exato. Então, é algo que, sim, as empresas, né, precisam cuidar. E um olhar para os líderes, né? Assim, porque às vezes a gente leva para o líder o que ele tem que fazer com o seu liderado, mas pouco abre espaço para ele poder ter um ambiente de segurança suficiente para ele falar da questão do próprio bem-estar, de como está a saúde mental. Sem se sentir incompetente ou inadequado para a companhia, né? Exato. Vamos lá, vamos caminhar, que eu acho que a gente tem 10 minutinhos aí. E aí a gente finaliza, o último quadro é sobre a generativa. A gente traz alguns dados para vocês, dados para fazer pensar e refletir, porque eu acho que está todo mundo caminhando, né, sobre esse tema. Então, 62% dos trabalhadores acreditam, né, que realizaram a pesquisa, acreditam que o impacto da AI no seu trabalho vai ser positivo, sim, contra 24% que entende que o impacto vai ser negativo. E quando a gente abre esse 62% do positivo, 60% deles entende que a AI vai economizar tempo, e já está economizando tempo, quem já está experimentando. 59% fala de redução de tarefas repetitivas e que para que eu tenha mais tempo para fazer o que é estratégico, o que é core da minha posição, né, o valor da minha posição. E 54% entendem que a AI pode abrir portas, né, para profissões, para outras oportunidades que até então não era acessível para ele, né? E junto a isso, acho que vale a pena já trazer o próximo dado, e a gente traz alguns comentários sobre isso, os principais motivos assim, que as pessoas declararam
para usar a AI, encontrar informações rapidamente, né? Eu economizar tempo de tarefas que são rotineiras, enfim, e eu poder resumir informações de uma forma também mais rápida, né? Esses são os principais motivos que eles trazem, né? Vocês querem comentar alguma coisa disso? Acho que, não sobre isso, mas acho que sobre o impacto que tem, acho que a IA e a tecnologia como um todo, né? Acho que a grande pergunta que sempre chega é assim, tá, mas estão tendo mesmo muitos desligamentos por conta aí da IA, e etc. O que a gente vê, assim, os grandes layoffs, sabe, eles são resultados de processos de transformação de algumas indústrias, de automatização de algumas indústrias, né? Então, se a gente pega ali indústria automotiva, umas indústrias químicas, se a gente pega serviços financeiros, a gente vê, sim, que algumas posições estão sendo substituídas aí por um processo mais automatizado, né? E aí é o que a gente tem falado muito dessa questão do reskilling e upskilling, para que a gente possa, ao invés de só substituir essas pessoas, a gente possa justamente trazer aí, fazer um reskilling, upskilling para trazer novas habilidades e elas ocuparem outras posições, porque ao mesmo tempo que deixam de existir posições por conta da automação e da IA, surgem posições também para lidar com essas tecnologias, e tem um novo jeito de trabalhar também, né? Então, acho que, respondendo à pergunta, sim, a gente vê hoje movimentações de layoffs muito por conta de um processo grande de transformação e automatização do mercado. E aí, o que faz mesmo, reforçando o que você está falando, a necessidade de ter um letramento digital, né? A gente vê ainda as organizações, não diria ainda, mas as organizações estão investindo mais numa alta liderança, numa gestão em termos de IA, né? E não só de IA, mas de um letramento digital, e a gente entende que isso deveria e poderia ser transversal na organização. Gente, o que a gente percebe assim, é que a gente tem lacunas desse letramento digital em todos os níveis, né? Então, é importante ter um diagnóstico preciso para você entender o que você tem que estar levando aí desse letramento, né? Mas pegando todas as camadas, porque ela não está concentrada só ali na base, né? Assim, a gente vai vendo essa lacuna aí ao longo das diferentes posições e níveis da organização. Bom, a gente tem 5 minutos e a gente queria deixar um tempo para vocês fazerem algumas perguntas. Acho que vale trazer, né, que isso é importante. Na pesquisa, né, eles trouxeram que 61% dos entrevistados acreditam assim, que, embora tenha IA, mas que eles entendem que a influência do humano, das habilidades humanas, ainda supera a IA. E aí, quando a gente fala disso, a gente olhou para quais eram as habilidades humanas menos substituíveis, né? Quando a gente fala de IA, e as que são mais substituíveis, né? São essas três aqui: inteligência emocional, empatia e escuta, e as habilidades interpessoais de relação, né? Essas seriam o que a gente acredita, e que a pesquisa acredita que são as menos substituíveis, né? Do outro lado, a gente tem raciocínio, planejamento estratégico e gerenciamento do tempo, que já tem sido mostrado, inclusive, que são mesmo as mais substituíveis. Tá? Algum comentário aqui, meninas? Acho que não. A gente vai fechar, até para a gente poder ter um tempo. Eu vi que o Dani já apareceu aí, não sei se já tem alguma pergunta, Dani. Tem Mas sim, é que é mas muito mais. Tem. Então, eu acho que a gente pode ir direto para as perguntas, que eu estou preocupada de dar tempo. Porque aqui é uma conclusão, vou deixar aqui na tela para vocês olharem, de tudo que a gente falou, que são os 4 pontos. Se a gente pensar em gestão de pessoas, se a gente pensar em área de RH e a liderança da organização, a gente precisa olhar. Né? Dani, vou liberar você, então. tá, eu separei uma primeira que é o seguinte: qual o impacto da carreira fluida nas contratações? Para você, Paty. Tá, legal. Vou falar aqui um pouquinho, né? Assim, acho que a gente tem um grande desafio, né, gente? O que a gente observa é que hoje nossa política de contratação, nosso modelo de contratação, ele ainda não favorece, né, um modelo de carreira fluida. Como é que a gente internamente, eu não posso reduzir remuneração, né? Assim, eu não posso, muitas vezes é uma questão de nomenclatura de cargos que eu não posso transitar ainda internamente. Então, a gente percebe que esse é um tema que ele está em evolução. Então, assim, quando você contrata um indivíduo já no modelo de carreira fluida, isso se torna mais fácil, né? Mas ainda é um grande desafio ali para as organizações fazer essa questão da carreira fluida para quem está internamente. É claro que a gente sabe que hoje existe um modelo de part-time, de trabalho part-time, a contratação por projetos, né? Uma contratação ali por tempo determinado, existem modalidades,
o próprio Executive as a Service que a Adri trouxe, que é uma contratação de uma competência de um executivo em determinado momento, a competência de um interim, né? A contratação de um interim, quando você contrata aquele executivo por um tempo determinado para um projeto específico. Então, existem modalidades que começam a dar para a gente aí essa flexibilidade para a contratação. Hoje, dentro das organizações, a gente ainda encontra desafios de fazer essas movimentações e promover uma carreira fluida para quem está lá, muito pela questão da remuneração, né? Muito mais pela questão da remuneração em si. Mas também é que acredito que, assim como a nossa legislação trabalhista passou por uma reforma e conseguiu fazer uma revisão, né, acho que de algumas regras que a gente achava que eram imexíveis, eu acho também que a gente vai caminhar para um lugar de discutir algumas regras que a gente tem hoje também. Até porque se a gente pensar na quantidade de população que vai continuar ativa no mercado de trabalho, né? A gente vai precisar olhar para isso novamente e ter essas flexibilidades também e brechas na legislação para que isso possa ser mais possível e adaptável nas organizações. Dá tempo de mais uma, gente? Mais duas aí. Acho que Mais dá. uma ou duas dá, Tá, vamos lá. Olha, vocês acreditam que irá acontecer um boom de novos cargos, funções em inteligência artificial, similar ao que aconteceu ao longo dos anos com TI, onde tínhamos super profissional e ao longo do tempo as competências foram se quebrando em partes menores? no mercado. Olha, eu acho que não é um boom, né? Eu acho que a gente já está, como a gente disse aqui, tendência, né? Já estamos passando por essa transformação. Então, como a Paty trouxe, tem algumas funções que estão se transformando, mas não um boom de novas. Eu acho que a gente tem algumas que vêm com essa tecnologia, mais para a área mesmo de desenvolvimento das novas tecnologias, mas o restante eu acho que é mais adaptações dessas funções. Se eu pudesse aqui dar uma dica, tem um livro que ele chama Anticarreira, do Joseph Tepperman, que ele fala um pouco disso, assim, dessas mudanças que já estão acontecendo. E ele traz alguns exemplos de... Vou dar um exemplo super simples, tá, gente? A gente antigamente não existia Airbnb. Hoje você tem uma pessoa que é um administrador de Airbnb. Alguém contrata, ele tem um imóvel, ele contrata alguém para gerenciar o aluguel do Airbnb para ele. Isso não era possível, né? Se a gente olhar para as mídias, hoje tem gerente de mídias para o indivíduo em si, né? Então, sim, vão surgir, né? Acho que alguns papéis diferentes também, muito por conta das demandas que a gente vai tendo também. E aí entra o reskilling, né? Desses profissionais. Eu acho que é mais isso dos profissionais acompanharem essas tendências e evoluírem com elas, né? Mas não um boom, né? Eu acho que é muito mais... A gente vai caminhar para isso, vai ser uma constância. É uma evolução. Isso, né? Eu vou deixar também, alguém postou aqui que parece que o QR Code que está exposto aí não está válido, transferência expirada, depois eu posso ver como é que A gente pode a gente mandar pode para dar todos vocês, isso, então. isso, a gente faz um envio posterior, tá A bom? gente faz um envio posterior para todo mundo que participou aqui. A gente quer agradecer muito a presença de todos. Depois a gente manda o material para vocês, né? Acho que para a gente aqui acaba sendo uma discussão um pouco, mas assim, faz a gente refletir muito também cada vez que a gente fala e traz o tema, né? Porque também é um tema em construção, né? Para a gente, né? Acho que falar de pessoas e negócios é falar de algo que está em movimento, né? Então, assim, não tem nada certo e batido o martelo, a gente está refletindo e pensando. Pedra, né? Exato. Quando a gente está falando aí do futuro do trabalho, acho que da relação que a gente tem com o trabalho, acho que as coisas estão muito mais abertas mesmo, que a gente possa pensar como é que a gente vai conciliando. E acho que o mais importante da gente também, como indivíduo, né? Assim, acho que além da organização, é como é que isso conversa também com o nosso momento de vida, com o nosso ciclo, né? Com os nossos interesses. Se a gente está falando de protagonismo, é muito bom que cada um também possa fazer essas reflexões ali, né? Assim, para a sua carreira, né? Assim, então, os seus próximos movimentos de trabalho também. Acho que pode ficar um exercício, o que isso bateu em cada um, né? Eu acho legal essa isso, né? Exato. Bom, muito bom. Obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal.